Seja muito bem-vinda ao workshop WW Chef. Eu sou a Manu Outramari e nesse workshop WW Chef você aprenderá a metodologia para cozinhar como um chefe gourmet pratos do mundo todo sem sair de casa. E ainda nesse workshop você terá a oportunidade de se transformar em um WW Chef de 10 países em até 8 semanas. E o mais importante, eu vou te ensinar como a gastronomia pode mudar a sua vida e o seu dia a dia. Não importa o estágio que você esteja agora, seja você aquela pessoa que cozinha pouco ou nada, ou mesmo se já faz pratos deliciosos. O que você aprenderá nesse workshop são ensinamentos que nenhuma escola de gastronomia no mundo vai te ensinar, porque eles são ensinamentos exclusivos WW Chef. E olha que incrível, a maioria das pessoas acredita que cozinhar bem é apenas replicar uma receita, ou seja, pegar uma receita na internet e fazer. Não vou dizer que a receita é inútil, ela é necessária sim, mas ela é só um pedacinho de um prato maravilhoso, de um prato de arrancar uaus. Pode ter certeza que 95% dos chefes do mundo que você vê na TV, na revista, em restaurantes famosos, fazem aqueles pratos incríveis utilizando um ingrediente secreto, e ele é capaz de revelar o verdadeiro prato estrelado, o prato gourmet, que deixa a gente enlouquecendo por provar esse prato, por ver esse prato. E que ingrediente é esse? Isso não é algo que eu consiga ensinar através de uma receita. Por isso, nesse workshop, nós vamos deixar a receita de lado e focar nesse ingrediente secreto, ok? Mas antes de começar o episódio, deixa eu te mostrar como vai funcionar o workshop WW Chef. O workshop vai ser dividido em 3 episódios, assim como a sua série favorita de TV, que ficarão no ar somente essa semana. E assim como uma receita deve ser feita em ordem para funcionar o método, esse workshop também deve ser feito em ordem. Episódio 1, episódio 2 e episódio 3. Sempre que um novo episódio for ao ar, eu vou te enviar um e-mail avisando. Então fica ligado na sua caixa de e-mail e siga à risca todas as minhas instruções que você vai arrancar uaus de todos os seus pratos. Cozinhar como um chefe gourmet internacional, fazer pratos estrelados de arrancar uaus de todos ao seu redor em apenas 8 semanas parece até bom demais para ser verdade. E se eu, Manu, não tivesse vivido isso e visto meus alunos WW Chef cozinhando como chefes de verdade tão rápido, eu também não acreditaria. Bom dia, meu nome é Maria Cristina e eu sempre amei cozinhar. Mas eu sempre fui aquela pessoa que vai para a cozinha e se vira com o que encontra lá. Eu sempre busquei algumas receitas na internet, tentei acompanhar alguns cursos, acompanho bastante o MasterChef, mas sempre faltava alguma coisa. Nessa minha busca por melhora, eu deparei com o curso WW Chef. Esse curso, o que ele fez? Ele me deu técnicas, me deu coragem de me aventurar mais na cozinha e me deu condições de inventar e inovar cada vez mais. Oi Manu, eu sou o Jarbas, eu sou seu aluno do WW Chef. Eu vi um anúncio do seu curso e logo me interessei. Eu não sabia nada de cozinha e comecei, e como eu sou uma pessoa muito determinada, eu falei, agora eu vou aproveitar essa oportunidade. E estou aprendendo muito, eu já fiz as 5 temporadas, cada prato sai melhor que o anterior e a minha família está adorando. Adorando porque agora em casa eles têm um WW Chef. Achei tudo muito maravilhoso, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu fui culinarista, inclusive. Achei excelente as combinações de entrada, o prato principal, da sobremesa. E o conhecimento assim de alimentos de vários países foi maravilhoso. Meu nome é Maria, moro aqui na França e resolvi fazer o curso WW Chef devido a essa variedade de culinárias diferentes, de países diferentes, né? Eu já trabalho com gastronomia há mais de 6 anos e me interessei muito porque eu tinha muita curiosidade pela culinária peruana, que ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Foi muito bom. O material didático é maravilhoso, muito explicadinhos, as receitas são super fáceis, você explica muito bem, tá de parabéns, suas dicas são maravilhosas. Muito bacana os WW Chefs, né? E apesar de você ver todos esses resultados, que nem você viu no vídeo agora, antes a minha vida culinária não era assim.
Eu convidava pessoas para virem na minha casa para um jantar internacional para tentar agradar. Fazia tudo que mandava a receita. Aí, na hora de servir, eu via que as pessoas elogiavam por educação. Diziam que estava muito bom, que estava uau, maravilhoso, mas na cara delas estava certo que a minha comida estava só mais ou menos gostosa. E eu vou confessar, aquela comida era para ser um lindo clássico francês coq au vin, mas parecia uma galinhada. E o que eu queria era um prato de arrancar o uau. Eu queria um prato que as pessoas falassem de mim, eu queria fazer um prato consagrado, queria arrasar. E aí eu resolvi fazer faculdade de gastronomia. Lá eu aprendi tudo e me formei. Sempre fui muito empenhada, como diz o meu pai. A Manuela sempre foi muito empenhada na cozinha. E nesse momento eu achava que com os meus pratos eu iria arrasar. Só que tudo que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi em livros, em receitas na internet, não era o suficiente. Eu ainda era a Manu, cozinheira de estrogonofe. Eu me sentia uma boa chefe, mas eu sabia que meus pratos ainda não eram memoráveis. Meus pratos não tinham o pulo do gato. E isso era muito frustrante. Eu tinha estudado muito e não tinha chego ao meu objetivo. Aí eu dei um basta nessa situação, porque eu precisava entender o que separava um bom chefe de um chefe excepcional, famoso, conhecido, estrelado. Aí eu fiz as minhas malas e fui viajar pelo mundo à procura dos segredos, das técnicas dos pratos de dar água na boca que os grandes chefes fazem. Nesse caminho, eu conheci muitos chefes e pessoas locais de diversos países. Aprendi muito, muito mesmo com essas pessoas. Foram mais de 10 anos e 30 países percorridos, estudando, trabalhando, aprendendo e desvendando as técnicas e segredos que eu precisava para me transformar de Manu, cozinheira de estrogonofe, para Manu, chefe internacional, mestre em vinhos, embaixadora do vinho no Brasil, jurada gastronômica da revista Veja, Comer e Beber, criadora dos cursos de gastronomia mais vendidos do país e a brasileira que está revolucionando o mercado da gastronomia online no Brasil, segundo a revista Exame. E com todos esses resultados, eu criei um método de 3 passos e entendi que a gastronomia é muito mais que uma receita, é muito mais que um prato bonito. A gastronomia é uma arte, uma experiência que você cria para outra pessoa desvendar. E esse mistério entre o prato e a criação dessa experiência e o desvendar dessa experiência é o que vocês vão aprender nesse workshop. A técnica WW Chef, os 3 passos para deixar qualquer comida internacional espetacular, com cara de restaurante estrelado. E o primeiro passo eu chamo de o que você precisa. Dentro do que você precisa entram 3 submodalidades. A primeira submodalidade é conhecer os sabores na boca. A nossa língua sente 5 sabores básicos. Você já está muito familiarizado com 4 deles, que são eles: número 1, o doce, número 2, o amargo, número 3, o ácido, número 4, o salgado e o 5º sabor é o umami. E para um prato, precisa possuir todos esses elementos para ficar equilibrado e arrancar o uau de quem for provar. Sem um desses elementos, seu prato não estará completo em sabores. Por isso, muitas vezes, você faz receitas encontradas na internet e não dá certo, pois poucos sabem fazer um prato com o equilíbrio correto dos 5 sabores. Saiba que grandes chefes utilizam desse conhecimento para fazer aqueles pratos estrelados que todos babam e têm desejo de provar. O pulo do gato aqui é saber equilibrar os 5 sabores. Por exemplo, um risoto italiano. Ele possui a doçura da manteiga, a acidez do azeite de oliva, o sal, o amargor das ervas do caldo e o umami do queijo parmesão. Mas o que é o umami? Você conhece? O umami é praticamente o sabor mais fantástico que o ser humano pode conceber. Ele é encontrado em muitos alimentos e seu sabor é sentido em toda a sua boca. Ele dá uma sensação de que preenche a boca de sabor, o que nos faz sentir um grande prazer quando provamos um alimento com umami. Para você entender as sensações que esse sabor traz para a sua boca, você precisa provar alimentos que tenham umami, pois só ouvindo falar dele é impossível distinguir seu sabor no cérebro. Eu quero que você experimente um prato com o umami hoje mesmo. Eu separei aqui, nessa colher, um pouco de extrato de tomate, que todo mundo tem em casa e que é riquíssimo em umami. E eu vou te mostrar na prática como degustar.
Você pega um extrato de tomate que tiver na sua casa e prova um pouquinho. Passa ele por toda a sua boca, deixa todas as papilas gustativas entrarem em contato com ele. Assim elas vão sentir melhor esse sabor rico que preenche a boca. E você vai perceber que o sabor foi sentido em toda a sua boca. Essa sensação que o umami traz para a nossa boca e para os nossos pratos. No manual que escrevi para vocês e vou dar gratuitamente para cada um, explico passo a passo e você conhecerá mais alimentos ricos em umami e poderá sentir também esse sabor. E além de conhecer esse novo sabor, você vai poder começar a utilizar ele nos seus pratos e começar a equilibrar os 5 sabores para fazer pratos de arrancar o uau! A segunda submodalidade é a de sentir os aromas dos alimentos que você vai utilizar para fazer um prato fantástico. O nosso olfato sente 10.000 aromas. São muitos aromas, né? E como fazer para treinar o seu olfato e sentir o maior número de aromas possíveis? Anota aí, pois esse hábito é infalível. Você precisa prestar atenção nos alimentos ao seu redor. Eu sei que você está pensando, tá, Manu, isso eu já sabia, me conta algo novo. Mas eu aposto que você vai na feira, vai no supermercado e nem sempre cheira os alimentos que compra. Isso passa batido, né? Mas o pulo do gato aqui é que só conseguimos criar uma memória olfativa forte se treinarmos o nosso olfato todos os dias. Vá na feira, cheire os temperos 1, 2 vezes, tente lembrar do cheiro, cheire as frutas, os legumes e não se esqueça de sempre que encontrar um novo tempero, compre e leve para casa. Cheire, prove esse tempero, só assim você vai criar uma memória olfativa matadora. Ter uma memória olfativa é muito importante para todos nós, porque é através dela que vamos saber quais aromas um prato possui ou quais aromas faltam para deixar uma comida simplesmente fantástica. A terceira submodalidade é entender as texturas corretas. Por quê? Porque quando você entende a textura, você acerta o prato. Vou exemplificar para você, porque quando você pega uma receita, não dá certo. Você pega uma receita ali na internet que diz cozinhe por 10 minutos, cozinhe por 20 minutos, mas cada alimento tem uma textura. Os alimentos, eles não são todos iguais. E algo que era para ficar macio, ficou duro. Algo que era para ficar crocante, ficou macio. Por isso que a sua receita não deu certo, porque ninguém te explicou qual era a textura correta. Cada tipo de alimento que colocamos na boca precisa ter a textura esperada. Quando a gente pega uma receita de gastronomia de um país que a gente nunca ouviu falar, que a gente não conhece, não sabemos qual vai ser o resultado, né? Porque não temos a experiência com esse tipo de prato e ninguém nos explicou como é que tinha que ser a textura. E o resultado? A experiência não vai ser tão prazerosa. A textura é essencial para identificar um alimento. Uma batata frita precisa ser crocante, uma carne precisa ser macia e uma massa precisa ser al dente. E uma mousse cremosa. Quando seus convidados provarem a sua comida e ela estiver com a textura perfeita, correta, eles vão sentir uma enorme satisfação. E para você colocar em prática tudo que foi aprendido nesse episódio, eu escrevi um manual completo para vocês, explicando o passo a passo do sabor, o passo a passo do aroma e o passo a passo da textura para você fazer o seu primeiro prato completo. Nesse material de apoio que criei especialmente para você, você terá um prato internacional para treinar como fazer ele perfeitamente. Esse manual está disponível gratuitamente para vocês aqui no botão escrito Baixar Manual. Então procura por ele, porque em algum lugar aqui da tela ele vai estar ali. Clique e baixa. E nos próximos episódios você vai aprender o passo número 2, que eu chamo de técnica de preparo, e o número 3, que chamo de toque WWChef. E ainda vou te ensinar como eliminar os 3 mitos que te impedem de fazer um prato irresistível. E como falei no início desse vídeo, se você seguir todas as minhas instruções à risca, você vai arrancar o uau de todos ao seu redor. Mas antes de mais nada, rola essa página aqui e deixa um comentário me dizendo o que você achou do que você já viu até agora, porque é importante para o crescimento do nosso workshop WWChef. Estude o manual que fiz com muito carinho e disponibilizei para você.
Te vejo no próximo episódio. Um beijo! Tchau, tchau!